E aí galera, sejam todos bem-vindos. Estamos aí para nossa 10ª aula do curso básico de eletrônica. Será a primeira aula na qual nós vamos tratar de um componente eletrônico. E o componente de hoje é o resistor. Vamos falar sobre resistores. Para quem vem acompanhando o curso desde o começo, você observou que lá na aula 8 a gente falou sobre resistência e para isso nós desenhamos lá uma caixa d'água. Daquela caixa d'água saía a água que iria alimentar uma planta. Conforme explicado na aula 8, se nós colocarmos a caixa d'água para alimentar a planta sem nenhuma proteção, a quantidade de água que vai sair no cano vai ser muito grande e vai acabar matando a nossa planta por excesso de água. Então, por isso, nós começamos a falar sobre resistência e eu mostrei para vocês que nós colocaríamos aqui um pedaço de espuma para poder controlar o fluxo de água que vinha por esse cano. E com isso nós conseguíamos fazer com que a quantidade de água ficasse reduzida, limitada àquilo que a planta precisa. E aí na aula 8 nós falamos bastante sobre resistência. Nesta aula nós vamos transformar isso aqui num circuito eletrônico e eu vou te mostrar os resistores, que nada mais são do que a nossa espuma, que vai controlar o fluxo de corrente e também a tensão, a pressão. Então, pessoal, transformando isso aqui num circuito eletrônico, nós teremos aqui uma bateria, que vai ser a nossa caixa d'água, e teremos aqui um LED, que será a nossa plantinha. E aí, no lugar do cano, nós vamos ligar fios. Observe o seguinte, que ao fazer a ligação, nós temos o LED, onde internamente nós temos um machadinho grande e do outro lado um machadinho pequeno. Onde eu tenho um machadinho grande, olhando para dentro do LED, é o nosso terminal negativo. E onde tem um machadinho pequeno é o terminal positivo. Se o LED for novo, o terminal positivo ele tem a perninha maior. E o terminal negativo ele tem uma perninha mais curta. E aqui está o LED, pessoal. Perninha maior é o positivo, perninha mais curta é o negativo. Se olharmos para dentro dele, você vai enxergar os dois machadinhos, onde o machadinho mais grande é o negativo, o machadinho menor é o positivo. Essa bateria é uma bateria de 12 volts. Esse LED ele foi construído para trabalhar com aproximadamente apenas 2 volts. Então o que acontece? Assim como a nossa plantinha não podia receber um excesso de pressão de água e também um excesso de quantidade de água, o nosso LED ele foi fabricado para trabalhar com 2 volts e uma corrente elétrica de 0,020 ampere. Que quer dizer 20 miliamperes. Então você vai ver muita gente falando que o LED trabalha
com até 20 miliamperes. Pois bem, tendo aqui uma bateria de 12 volts, ao ligar ela num LED que suporta apenas 2 volts, fazer isso aqui, ó, terminal positivo na perninha positiva e o negativo na perninha negativa. Ao ligar o circuito, o nosso LED ele vai queimar, pois ele recebeu uma quantidade muito alta de tensão e uma quantidade muito grande de corrente. Então, o fluxo de corrente que vai passar por esse fio é muito maior do que 0,020 ampere, muito maior do que 20 miliampere. Então, por conta disso, o nosso LED ele vai queimar, assim como a nossa plantinha morreria pelo impacto, que é a pressão, que representa aqui os nossos volts, e morreria pelo excesso de água, que é a corrente, que está simbolizada aqui pelos nossos amperes. Então, para solucionar o problema, lá na caixa d'água, nós colocamos um pedaço de espuma. Já aqui no nosso circuito, nós colocaremos um resistor de proteção. E ele ficará aqui, ó. Então, qual a função desse resistor? Ele vai matar a quantidade de tensão que está em excesso e vai controlar o fluxo de corrente, deixando passar apenas 20 miliamperes. Ou seja, se eu tenho 12 volts, o LED precisa de apenas 2 volts. Ele vai matar aqui 10 volts, porque 10 mais 2 dá 12. E ele vai ter que controlar a corrente, deixando passar apenas 0,020 ampere. Ah, titio, e agora? Como é que eu faço para saber qual o resistor que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar qualquer um? Não, não pode colocar qualquer um. Porque se você botar espuma demais no cano, a corrente fica muito fraca. Se eu colocar espuma de menos, a corrente ainda vai permanecer muito alta e vai matar a planta. Então, para que eu faça esse controle e consiga obter 20 mA para acender o meu LED, eu preciso fazer um cálculo. Pois eu já sei que esse resistor que vai ser colocado aqui precisa matar 10 volts e deixar passar apenas 20 mA. E a coisa mudaria de figura se este mesmo circuito fosse ligado em uma outra bateria. Então vamos supor que ao invés de 12 volts, eu tenho aqui apenas 9 volts. Uma bateriazinha de 9 volts. Então, se o LED precisa de 2, consequentemente, eu vou precisar de um resistor que mate apenas 7 volts e deixe passar 20 mA. Situação completamente diferente, que envolve um outro cálculo. Então vamos lá. No primeiro exemplo, nós tínhamos aqui, eu precisaria de um resistor que matasse
10 volts e deixasse passar uma corrente de 0,020 ampere, que é a mesma coisa que 20 miliamperes. No segundo exemplo, eu preciso de um resistor que mate 7 volts e deixe passar o mesmo 20 miliamperes. Vamos para um terceiro exemplo. Se eu tivesse aqui uma bateria de 3 volts. 3 volts. O LED precisa de 2. Consequentemente, vai sobrar 1 volt para o nosso resistor. Então, no terceiro exemplo, eu preciso de um resistor que consoma 1 volt e libere a passagem de 20 miliamperes. Situação diferente. 3. Uma terceira. Resistor que precisa de matar 1 volt, deixando passar 0,20 ampere. Vamos por mais uma situação no qual nossa bateria ela tem aqui 36 volts. Logo, se eu tenho 36 volts, o LED consome 2, eu preciso de uma resistência, de um resistor que mate 34 volts e deixe passar 20 miliamperes. Então tá aqui. Nosso quarto exemplo, um resistor que mate 34 volts e deixe passar 0,020 ampere. Tá aí, gente, 4 situações para que você consiga entender o que eu quero lhe passar nesta aula. Então observe, pessoal, que se eu mudo a minha caixa d'água, boto uma caixa d'água maior, eu teria que mudar também a minha espuma para poder obter o mesmo fluxo de água para proteger minha planta. Então, a tensão, a corrente e a resistência, elas interagem entre si. Quando eu mudo uma, consequentemente eu estou mudando as outras. E para falar sobre essa relação, nós temos uma lei chamada Lei de Ohms. Essa Lei de Ohms, ela trata da relação que existe entre essas três grandezas. E através dela surgiram várias fórmulas. Fórmula para você calcular a tensão, para você calcular a corrente e para você calcular a resistência. Para que você entenda a fórmula, você tem que levar em consideração que a letra I representa a corrente, a letra V representa a tensão e a letra R representa a resistência. E assim nós temos as fórmulas, onde a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente e a tensão que é igual a resistência vezes a corrente. Então, 1, 2, 3 fórmulas. Para que você não tenha que ficar decorando isso, existe o chamado triângulo mágico, que quer dizer quem vê ri. Então você desenha um triângulo, divide ele no meio e põe quem vê
Ρ. E através deste triângulo, você consegue enxergar essas fórmulas, bastando que você coloque a mão sobre aquilo que você quer calcular. Então, se eu quero calcular a corrente, eu tampo a letra I de corrente e ficou a fórmula aqui. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Vamos conferir? Corrente igual a tensão dividido pela resistência. Se eu quero calcular a resistência, então eu tampo a letra R e ficou tensão dividido por corrente. Resistência, tensão dividido por corrente. Se eu quero calcular a tensão, eu tampo a letra V e ficou resistência vezes a corrente. E aí eu tenho a minha fórmula da tensão. V igual a R vezes I. Então, triângulo mágico, quem vê, ri. E aí, com isso, nós podemos concluir que nós tendo dois valores, nós conseguimos achar o terceiro valor, que é o que está ocorrendo aqui, ó. Eu tenho o valor de tensão e o valor de corrente e quero achar o valor do meu resistor. No segundo exemplo, tensão, corrente. Falta achar o valor do resistor. E assim aconteceu nos outros exemplos. Então, se eu quero achar o resistor, e o que eu tenho que fazer? Tensão dividido por corrente. Então, tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. 10 volts dividido por 0,020. Vamos lá, ligar a nossa calculadora. E eu vou colocar aqui para calcular nosso primeiro exemplo, 10 volts dividido por 0,020, que dá um resistor de 500 ohms. Então, para o nosso primeiro exemplo, nós precisaríamos de um resistor de 500 ohms. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos um resistor que mata 7 volts, deixando passar uma corrente de 20 mA. Dá um resistor de 350 ohms. 350 R. No outro exemplo, nós tínhamos um resistor que ia ter que matar 1 volt, deixando passar 20 mA. Um resistor de 50 ohms. No quarto exemplo, nós tínhamos um resistor que precisava matar 34 volts, deixando passar uma corrente de 20 mA. Então, nós precisávamos de um resistor de 1.700 ohms. 1.700 ohms, que é a mesma coisa de 1,7 K. E assim, pessoal, nós podemos concluir que para cada situação nós teremos um resistor. Então, galera, a gente pode concluir que para cada situação nós tivemos um resistor de valor diferente, tá? Continuando aqui o raciocínio, ao invés de um LED, nós vamos pegar agora um motorzinho.
que seria como se fosse um motorzinho desse aqui, ó. Esse motor, ele trabalha com aproximadamente 6 volts, uma corrente de 100 mA. Então, nós temos aí o motor, com seu terminal positivo ligado no positivo da bateria e o negativo no negativo da bateria. Falei para vocês que esse motor trabalhava com 6 volts e uma corrente de 100 mA. 100 mA quer dizer 0,100 amperes. Depois a gente vai trabalhar com essa conversão aqui no curso. Se você não quer esperar a explicação, basta você assistir a aula onde está escrito milinano pico. Micro nano pico. Tá? É uma aula onde eu comecei a explicar isso aqui. Então, esse motorzinho, se ele for ligado diretamente numa bateria de 12 volts, ele vai queimar, porque ele foi feito para trabalhar com apenas 6 volts. Então, para protegê-lo, a gente precisa colocar um resistor. Então, nós precisaríamos de um resistor para proteger o nosso motor. Existem vários tipos de resistores. Falaremos de cada um deles mais especificamente na próxima aula. Nesta eu quero apenas que vocês entendam a função do resistor. Então, neste caso específico, eu preciso de um resistor que consoma 6 volts, porque 6 mais 6, 12, e que deixe passar uma corrente de 0,100 amperes, que é a mesma coisa que 100 mA. Então, esse vai ser o exemplo número 1. Um resistor que consoma 6 volts e deixe passar 0,100. No exemplo 2, nós vamos utilizar uma bateria de 24 volts. Logo, se tem 24, o motor consegue consumir 6, ficaram 18 volts para o nosso resistor segurar. Então, exemplo número 2. Um resistor que consiga segurar 18 volts e deixar passar uma corrente de 0,100 amperes, que é a mesma coisa que 100 mA. Logo, se eu tenho o valor de tensão e tenho o valor de corrente, ou seja, eu tenho o V e tenho o I, para eu achar o R, basta que no triângulo mágico eu divida a tensão pela corrente. Logo, 6 dividido por 0,100. No segundo exemplo, 18 dividido por 0,100. E assim, no primeiro exemplo, nós temos um resistor de 60 ohms. Já no segundo exemplo, nós temos um resistor de 180 ohms. Então, galera, assim como o LED e assim como o motor, nós temos em nossas placas eletrônicas os chamados circuitos integrados. Estes circuitos integrados, eles são fabricados para trabalhar com uma determinada quantidade de tensão e uma determinada quantidade de corrente.
para que um alimentado ele possa exercer a sua função na placa. Só que em uma placa eu tenho diversos circuitos integrados e seria inviável eu fazer uma fonte para cada um deles especificamente, pois alguns vão trabalhar com 12 volts, outros vão trabalhar com 5 volts, outros com 3 volts, a depender de sua função. Então seria inviável eu fazer um circuito de alimentação para cada um deles. Então o que é feito na placa? Na placa nós criamos um valor de tensão em um determinado ponto, em uma determinada trilha, vamos supor de 12 volts. E deste ponto eu posso alimentar um LED através de um resistor de proteção. Esse LED consome 2 volts. Então, nessa linha, o resistor mataria 10. Eu posso, desse ponto, alimentar um motor e botar um outro resistor de proteção, no qual esse resistor consumiria 6 volts. Aqui ele consumiu 10, aqui ele consumiu 6. Eu poderia ter desse ponto alimentando um circuito integrado onde este circuito trabalharia com 5 volts de alimentação. Então teria que ter um resistor que protegesse o meu circuito integrado, que matasse 7 volts. Olha só, pessoal, 3 resistores executando a proteção, puxando energia de um determinado ponto específico na minha placa. E é justamente por isso que em nossas placas nós temos diversos resistores que fazem justamente esse controle da tensão e da corrente. Então, existem diversos tipos e formatos de resistores. Esses aqui são alguns deles. E a função é a mesma: controlar a corrente e também a quantidade de tensão. Então, pessoal, vamos nos atentar a esse exemplo bem aqui, ó. Nós tínhamos a bateria de 24 volts, o motor que consome 6 e trabalha com 100 mili, e um resistor que era para controlar a quantidade de tensão que vai chegar aqui e a quantidade de corrente que vai passar pelo motor. Neste exemplo específico, nós vimos que esse resistor ele tinha um valor de 180 ohms, 180 R. Veja bem, vamos supor que eu esteja dando uma manutenção neste circuito e resolva trocar esse resistor por um resistor que eu achei aqui na minha mesa, por um acaso, um resistor de 1.800 ohms. Era um resistor de 180, mas aí ele queimou, não consegui ver o valor dele, e aí coloquei um de 1.800. Vamos ver como é que ficaria a minha corrente, pois uma vez que eu aumentei
o valor da minha espuma, a quantidade de espuma, vai diminuir a quantidade de corrente. Então essa corrente já não será mais a mesma, pois agora eu coloquei um resistor de 1.800 ohms. 1.800 R, né? Então como é que eu ficaria aqui a minha corrente? Corrente, como já vimos, é a letra I. Então, para achar a corrente, eu tampo a letra I, divido a tensão pela resistência que eu tenho. Tensão dividido pela resistência. Logo, pegando aqui a calculadora, nós temos 18 volts dividido por 1.800, que deu 0,01. Então tem uma corrente aqui de 0,01, que é a mesma coisa que 10 miliamperes. Ou seja, eu precisava de uma situação onde eu tivesse 6 volts e 100 miliamperes, e agora eu tenho uma situação onde eu tenho 6 volts, porém, por eu ter mudado o resistor, só chegou aqui para mim 0,010. Ou seja, 10 miliamperes. Eu precisava de 100 mili e só chegou 10 miliamperes. O que vai acontecer? Esse motor ele ficou protegido, porém não passou corrente suficiente para ele ter força para girar. Tá bom? Se fosse um circuito integrado, nós não teríamos corrente suficiente para ele executar a sua determinada função. E é justamente por isso que a gente tem que gravar o nosso triângulo mágico. E é justamente por isso que eu não posso sair arrancando o resistor da placa e colocando qualquer resistor achando que vai dar o mesmo resultado. Porque uma vez que você mexe com uma coisa, você está interferindo em outra. Nós vimos que nesse caso o resistor ideal era um resistor de 180 ohms, que era o nosso resistor calculado lá. O que aconteceria se eu colocasse um resistor de 30 ohms? 30 ohms. Botei na minha cabeça que um de 30 ia deixar o motor mais forte. Então tá. O que vai acontecer? Botei 30 ohms. O motor vai pegar os 6 volts dele. O restante fica para o resistor. Então o resistor vai continuar pegando 18 volts. Porém, se eu for calcular a corrente, que é a tensão dividido pela resistência, volts dividido por ohms, nós teremos uma corrente nessa situação de 18 volts dividido por 30 ohms. Nós teremos uma corrente de 0,6. 0,6, pessoal, quer dizer 0,600, que é a mesma coisa que 600 miliamperes. Então, neste exemplo aí, está chegando no nosso motor 600 miliamperes. O motor foi fabricado para trabalhar com 100 miliamperes. Está chegando nele 600 miliamperes, uma corrente 6 vezes mais alta. Então ele vai queimar por excesso de corrente. Ele vai funcionar por alguns segundos numa velocidade muito mais alta, com muito mais força,
e logo depois ele vai queimar o seu enrolamento interno, que foi fabricado para suportar apenas 100 mili. Ao colocar uma corrente maior, você gerou um superaquecimento e aquele fio que é da espessura de um fio de cabelo vai pegar fogo e o nosso motor vai parar. Se fosse um LED, o LED ia queimar. Se fosse um circuito integrado, ele também iria queimar. Tranquilo? E com isso, nós encerramos a aula de número 10. Continuamos o assunto resistores na próxima aula. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço, tchau, tchau.